Você acha que sobreviver a um voo de 12 horas na classe econômica é questão de força de vontade? Não é. São as pequenas escolhas que você faz antes mesmo de ver o avião. O assento que escolhe, a água que dispensa, o lanche que não leva. Errar em apenas uma delas, e as últimas 3 horas vão parecer uma maratona em câmera lenta a 11 mil metros de altitude. Por que alguns viajantes chegam ao destino com os olhos claros e tranquilos, enquanto outros desembarcam espremidos, desidratados e esgotados? Hoje, vou revelar 14 movimentos indispensáveis que transformam um voo longo na econômica de castigo em algo quase indolor. Estamos falando de fatos reais, regras discretas e soluções práticas que você pode aplicar já no seu próximo voo. Fique até o final para não repetir o erro mais caro da sua próxima viagem. Número 1. Escolha o assento certo, antes mesmo de reservar. Imagine isto: 23h40. Uma fila de embarque sonolenta em Doha. 2 passageiros compraram a mesma tarifa. Um pré-selecionou uma janela logo à frente da asa. O outro deixou o sistema atribuir um assento do meio, perto da galley. 10 horas depois, um desperta com o nascer do sol e o pescoço ainda funcionando. O outro já contou cada barulho de carrinho e cada porta de banheiro batendo. Aqui está a parte que a maioria dos viajantes ignora. A posição do assento muda tudo. Ruído, luz, espaço para os cotovelos, até a turbulência. O ruído da cabine normalmente fica na faixa dos 80 dB durante o cruzeiro, mas as fileiras perto das galleys e banheiros disparam com pancadas repentinas. Vazamentos de luz são piores nas zonas de bulkhead e galley. Em voos noturnos, isso se transforma em armadilhas que te mantêm acordado. Sobre a asa, o centro de sustentação da aeronave suaviza a sensação de mergulho e subida dos solavancos. Já as fileiras traseiras balançam muito mais. Se você é alto, muitas cabines premium invadem a econômica com caixas estranhas sob os assentos, e isso pode roubar o espaço dos seus pés. Solução? Pesquise o tipo exato de aeronave na página da sua reserva e consulte um site confiável de mapas de assentos antes de pagar. Priorize. Janela se pretende dormir. Parede para apoiar a cabeça, menos esbarrões do corredor. Corredor se precisa se alongar com frequência. Evite as últimas fileiras, reclina um pouco, e as que ficam de frente para as galleys. Em voos noturnos, escolha o lado mais escuro do avião, oposto ao nascer do sol em voos para o leste. Se viajar sozinho, pegue uma janela 2 ou 3 fileiras à frente da asa. Se em dupla, escolha corredor Plies, meio numa fileira menos popular. Janelas vazias costumam ser atribuídas por último mais do que você imagina. A seguir, o pequeno kit de bagagem que previne 90% dos desconfortos a bordo, começando com um saco transparente de 1 litro e um cubo de zíper que você mantém aos seus pés. Número 2. Domine a arte de fazer a mala de forma inteligente. Imagine embarcar em um voo de 14 horas, sentar-se e perceber que o cabo do celular ficou enterrado no bagageiro superior. De repente, cada pequeno desconforto parece um grande problema. Fazer a mala de forma inteligente começa antes da segurança, e não é apenas sobre o que você leva, mas onde coloca cada coisa. A maioria dos viajantes sobrecarrega o compartimento superior e esquece a regra dos essenciais para o espaço dos pés. Tudo o que você vai precisar nas próximas 8-12 horas deve estar ao seu alcance. A regra 311 da TSA exige que todos os líquidos estejam em frascos de no máximo 100 ml dentro de um saco transparente de 1 litro, um por passageiro. Mantenha esse saco em um bolso de fácil acesso, para não precisar desfazer metade da sua mala de mão no controle de segurança. Dentro da bolsa que vai debaixo do assento, guarde um kit de higiene compacto, escova de dentes, lenços de limpeza facial, protetor labial, seus itens tecnológicos essenciais, carregadores, power bank, fones de ouvido com cancelamento de ruído e objetos de conforto, como um lenço que também serve de cobertor. Agrupe-os em pequenos cubos com zíper ou necessaires. Isso facilita encontrar e reorganizar tudo. Lembre-se, o espaço no compartimento superior pode acabar rápido, especialmente se você embarcar tarde. As companhias aéreas podem despachar sua mala de mão maior no portão sem aviso, então sempre mantenha remédios, objetos de valor e uma troca de roupa com você. A seguir, vamos falar sobre a única peça de roupa que pode decidir entre ter uma boa circulação e conforto. E não são os sapatos. Número 3. Vista-se como um profissional para conforto e circulação. Imagine entrar em um assento apertado da classe econômica usando jeans rígidos e tênis justos. Após 3 horas, seus joelhos doem, a cintura aperta e os tornozelos ficam pesados. Voos longos exigem tecidos que se movam com você,
não contra você. Pense em misturas de algodão respiráveis, camisetas que absorvem a umidade e camadas que você possa retirar conforme a temperatura da cabine muda. As cabines das aeronaves geralmente ficam em torno de 22 degrees, mas variações acontecem, especialmente se você estiver perto de uma porta de saída ou sob uma saída de ar superior. Há outro motivo para priorizar o conforto: a circulação. Permanecer sentado por horas reduz o fluxo sanguíneo, aumentando o risco de trombose venosa profunda, TVP. Segundo o CDC, passageiros em voos longos acima de 4 horas têm maior probabilidade de desenvolver coágulos, principalmente se estiverem desidratados ou usando roupas restritivas. Calças largas ou leggings combinadas com meias de compressão ajudam a manter o sangue em movimento. Sapatos de fácil calço facilitam alongar os pés durante caminhadas rápidas pelo corredor e agilizam a passagem pela segurança. Evite qualquer coisa com cinturas apertadas, costuras rígidas ou cintos pesados. Deixe de lado casacos volumosos, eles ocupam espaço para as pernas. Em vez disso, vista um moletom leve ou cardigan sobre uma camiseta, com um lenço que pode servir tanto para aquecimento quanto como manta leve. Você vai se agradecer quando seu vizinho de assento aumentar a saída de ar. A seguir, a estratégia de hidratação que a maioria das pessoas erra e por que suas escolhas de bebida podem determinar como você se sentirá ao aterrissar. Número 4. Hidrate-se de forma agressiva, mas estratégica. Imagine acordar no meio do voo com os lábios rachados, dor de cabeça latejante e olhos que parecem papel de lixa. Isso não é azar, é desidratação. As cabines das aeronaves são pressurizadas ao equivalente de 1.800 aos 2.400 metros acima do nível do mar, e a umidade fica em torno de apenas 10 ou 20%. Para comparação, o deserto do Saara tem em média 25%. Nesse ar tão seco, seu corpo perde líquidos mais rápido do que você percebe. A solução não é simplesmente beber mais água, mas sim quando e como beber. Engolir 1 litro de uma vez não adianta muito. Só vai fazer você ir ao banheiro repetidamente. Em vez disso, mire em cerca de 250 ml a cada hora em que estiver acordado, bebendo aos poucos. Evite álcool e café. Ambos são diuréticos que aceleram a perda de líquidos. Se precisar de cafeína, limite-se a uma dose no início do voo. Chás de ervas ou comprimidos de eletrólitos dissolvidos em água são opções melhores. Ajudam seu corpo a absorver e reter a hidratação. Leve sua própria garrafa reutilizável, vazia na segurança, e encha em um bebedouro ou café antes de embarcar. No avião, não espere pelo serviço de bebidas. Peça água sempre que precisar. Muitas vezes, a tripulação entrega uma garrafa inteira se você pedir com educação. A seguir, vamos ver como os lanches certos podem manter sua energia estável e seu humor calmo até o pouso, sem aquele pico de açúcar no meio do voo. Número 5. Jogo de lanches forte. São 6 horas de voo, as luzes da cabine estão baixas e o cheiro de massa reaquecida percorre o corredor. As refeições de avião são uma aposta, muitas vezes carregadas de sódio para realçar o sabor em altitude. Segundo um estudo de catering de 2024, os pratos servidos em voo podem ter de 30% a 50% mais sal do que versões semelhantes em terra. Esse excesso de sódio desidrata mais rápido e deixa você com sensação de inchaço. Viajantes inteligentes levam seu próprio combustível de reserva. O objetivo não é fazer um piquenique, mas sim manter a estabilidade, energia constante e sem picos de açúcar. Pense em nozes, barrinhas de proteína com pouco açúcar, biscoitos integrais ou frutas cortadas em um recipiente vedado. Esses itens mantêm a glicemia equilibrada, ajudando a evitar a sonolência pós-refeição seguida de um despertar agitado. Se bater à vontade de doce, escolha chocolate amargo em vez de balas. Ele satisfaz sem provocar o pico de açúcar. O controle das porções também conta. Divida os lanches em saquinhos pequenos ou bolsas de silicone, para comer devagar ao longo do voo. Evite alimentos com cheiro forte. Desculpe, sanduíches de atum. A cabine é um ambiente fechado e você não quer ser aquele passageiro. Dica extra: guarde os lanches em um local de fácil alcance, de preferência no bolso do assento ou na bolsa embaixo do banco. Assim, você não incomoda seus vizinhos nem precisa mexer nos compartimentos superiores no meio do voo. Em seguida, vou mostrar os movimentos simples e discretos que você pode fazer a cada hora para evitar que as pernas inchem e para manter a energia estável até o pouso. Número 6. Mexa-se a cada hora. A rotina secreta. Imagine isto. O aviso do cinto de segurança apaga e a maioria dos passageiros continua grudada nas telas. Mas ficar imóvel por horas reduz o fluxo sanguíneo.
o que pode causar inchaço, rigidez ou, em casos extremos, trombose venosa profunda, TVP. Pesquisas publicadas no Journal of Travel Medicine mostram que até mesmo passageiros saudáveis podem sofrer até 50% de redução no fluxo sanguíneo da panturrilha após 4 horas sentados. A solução não é correr pelos corredores, mas sim movimentos direcionados. A cada 45, 60 minutos, levante-se se possível e faça uma caminhada lenta até o banheiro e de volta. Se não puder levantar, faça exercícios sentado, círculos com os tornozelos, movimentos de bombeamento com os pés e elevações dos joelhos. Esses gestos imitam as contrações musculares necessárias para manter a circulação ativa. Para proteção extra, use meias de compressão. Estudos mostram que elas podem reduzir o inchaço nas pernas em até 60% em voos longos. Quando for caminhar, escolha os intervalos entre os serviços de refeição para não bloquear os carrinhos. Se estiver na janela, avise seus companheiros de fileira com antecedência de que precisará se movimentar de vez em quando. A maioria das pessoas é mais compreensiva quando avisada. E aqui está o benefício oculto. Movimentar-se regularmente não só protege a circulação, também mantém sua energia estável e sua mente clara, fazendo as horas passarem mais rápido. Em seguida, como o equipamento certo para dormir pode transformar uma cabine barulhenta, iluminada e apertada em sua zona de descanso pessoal, mesmo na classe econômica. Número 7. Use o equipamento certo para dormir. As luzes da cabine se apagam, mas a lâmpada de leitura do seu vizinho continua acesa. Um bebê chora 3 fileiras atrás e o encosto de cabeça pressiona seu pescoço. Sem o equipamento certo, dormir na classe econômica vira um desafio de nível olímpico. Comece com um bom travesseiro de pescoço. Modelos de espuma viscoelástica apoiam sua cabeça sem forçá-la para frente, e versões infláveis economizam espaço na bagagem. Combine-o com uma máscara de olhos que bloqueie toda a luz. Até o brilho suave das telas de encosto pode atrapalhar a produção de melatonina, que regula os ciclos de sono. O próximo inimigo é o ruído. O som da cabine gira em torno de 85 decibéis, semelhante ao tráfego urbano, e aumenta durante o serviço de refeições ou turbulência. Bons protetores auriculares ou fones de ouvido com cancelamento de ruído podem reduzir isso pela metade. Combine-os com ruído branco ou áudios calmantes para potencializar o efeito. Leve um cobertor leve ou um lenço grande. As temperaturas podem cair durante o voo, e os cobertores fornecidos pela companhia aérea nem sempre estão limpos ou disponíveis. Guarde esses itens na bolsa embaixo do assento para montar rapidamente sua estação de sono sem precisar mexer nos compartimentos superiores. Dica extra: ajuste sua posição antes de sentir sono. Recline levemente, prenda o cinto de segurança sobre o cobertor para que a tripulação não precise acordá-lo durante verificações de turbulência e mantenha os pés apoiados para evitar tensão nas pernas. A seguir, veremos como preparar o seu próprio entretenimento antes da decolagem pode salvar você do tédio e de um erro surpreendentemente caro a 35 mil pés. Número 8. Preparar o entretenimento é um salva-vidas. Você se acomodou, o serviço de refeição terminou e agora, nada. A tela de entretenimento à sua frente está travando, ou pior ainda, só tem alguns programas antigos. Isso acontece mais do que você imagina. E comprar Wi-Fi durante o voo pode custar de 10 a 30 dólares por trecho, muitas vezes com velocidades dolorosamente lentas. De fato, um relatório de tecnologia aérea de 2025 revelou que a velocidade média do Wi-Fi a bordo ainda gira em torno de 10 Mbps, suficiente para mensagens, mais frustrante para streaming. A solução? Carregue sua própria biblioteca antes de voar. Baixe filmes, podcasts, audiolivros e playlists no seu celular ou tablet ainda em terra. Muitas plataformas de streaming já permitem downloads offline, mas exigem uma sincronização recente a cada 30 dias, então verifique isso antes do embarque. Leve um powerbank totalmente carregado, com menos de 100 ohm conforme as regras da TSA, e seus próprios cabos. Nem todos os assentos têm tomada, e algumas portas USB mal fornecem energia suficiente para carregar um celular. Não subestime o entretenimento analógico. Um livro de bolso ou um caderno de palavras cruzadas podem durar mais que qualquer bateria. E se você viaja com crianças, carregue previamente programas adequados à idade e leve fones que realmente caibam nelas. Nada testa tanto a paciência como uma birra de 8 horas por causa de um tablet descarregado. A seguir, a estratégia de controle de ruído que os viajantes frequentes juram de olhos fechados e porque ela vai muito além de simplesmente bloquear o som. Número 9. Controle de ruído.
Como um passageiro frequente, a altitude de cruzeiro vem acompanhada de um zumbido constante, cerca de 85 decibéis em média, o mesmo que o trânsito urbano. Somado ao barulho dos carrinhos de refeição, bebês chorando e vizinhos de assento falantes, seu cérebro nunca consegue realmente descansar. A exposição prolongada a esse nível de ruído pode aumentar a fadiga e o estresse, mesmo que você não perceba no momento. Passageiros frequentes enfrentam isso de frente com duas camadas de defesa. Primeiro, fones de ouvido com cancelamento de ruído de qualidade. Modelos modernos over-ear podem reduzir o ruído ambiente em até 40 dB, o suficiente para transformar uma cabine caótica em um simples murmúrio. Combine-os com playlists calmas, ruído branco ou meditações guiadas para criar uma barreira mental. Segundo, protetores auriculares de espuma como reserva, ideais para quando você quiser dormir sem fones volumosos. Eles bloqueiam sons repentinos, como o vizinho derrubando a bandeja. Se você viaja acompanhado, considere um divisor de áudio para assistir ao mesmo filme junto. Isso mantém a conversa baixa e a distração compartilhada alta. E aqui vai um truque profissional. Combine o controle de ruído com uma máscara de olhos e o assento reclinado para sinalizar, não perturbe, sem precisar dizer uma palavra. A seguir, a batalha silenciosa da sua pele contra o ambiente da cabine, e como protegê-la para não chegar ao destino com a sensação de lixa. Número 10. Proteção da pele e dos lábios. Na metade de um voo de longa duração, a maioria dos passageiros não percebe que sua pele está ressecando mais rápido do que aconteceria em um deserto. A umidade da cabine pode cair para apenas 10-20%, ainda menor do que no Saara, puxando a umidade da sua pele e dos lábios. É por isso que tantos viajantes desembarcam com a pele descamada, lábios rachados e aquela sensação de repuxamento desconfortável no rosto. A solução é simples, mas exige preparo. Leve um pequeno hidratante aprovado pela TSA, menos de 100 ml, e aplique pelo menos 2 vezes durante o voo. Para os lábios, um bálsamo com cera de abelha ou manteiga de karité funciona melhor. Evite brilhos labiais com sabor, que podem ser pegajosos e desidratantes. Um spray facial hidratante também pode ajudar, mas use com moderação para não incomodar os passageiros ao lado. Não se esqueça das mãos. Idas repetidas ao banheiro significam lavagens constantes com água e sabão que removem os óleos naturais. Um creme de mãos em tamanho viagem pode fazer grande diferença. E hidrate-se por dentro também, sua pele vai agradecer. Dica profissional: limpe suavemente o rosto antes de hidratar, mesmo que seja apenas com um lenço demaquilante. Passar o creme sobre a pele seca e suja só vai selar, o que não deveria. A seguir, o pequeno hábito antes do pouso, que pode reduzir drasticamente o jet lag, e ele começa antes mesmo de você sair do avião. Número 11. Combata o jet lag antes de aterrissar. O jet lag não acontece apenas por atravessar fusos horários, mas pela forma abrupta como você força o corpo a se adaptar. Em voos longos, especialmente aqueles que cruzam 6 horas ou mais de diferença, o seu ritmo circadiano pode levar dias para se realinhar. Estudos da National Sleep Foundation mostram que pode levar até um dia por fuso horário atravessado se você não se preparar. A solução começa antes do pouso. Aproximadamente na metade do voo, comece a ajustar seu comportamento para combinar com o horário do destino. Se você estiver voando para o leste, tente dormir mais cedo durante o voo e se expor à luz no final. Se estiver indo para o oeste, faça o oposto. Permaneça acordado por mais tempo no início e descanse mais perto da chegada. Máscaras de olho e óculos bloqueadores de luz azul podem ajudar a controlar os sinais de luz. A hidratação também tem um papel importante. A desidratação piora a fadiga, tornando os sintomas do jet lag mais intensos. Evite refeições pesadas e ricas em carboidratos logo antes do pouso. Em vez disso, escolha lanches leves e ricos em proteínas que não deixem você letárgico. Um truque pouco usado: ajuste o relógio ou o horário do celular para o do destino assim que embarcar. Essa mudança mental pode, de forma sutil, empurrar seu corpo para o modo de transição. Em seguida, vamos explorar os brindes e benefícios escondidos das companhias aéreas que podem tornar a classe econômica surpreendentemente mais confortável, se você souber como pedir. Número 12. Use os brindes e vantagens escondidas das companhias aéreas. A maioria dos passageiros da classe econômica acha que o que vê é tudo o que vai receber, mas viajantes experientes sabem que há mais, se você pedir da maneira certa. A
As companhias aéreas armazenam pequenos extras que nem sempre são distribuídos, a menos que sejam solicitados. Cobertores extras, travesseiros, garrafas de água, até kits de amenidades em alguns voos longos. Em voos mais tranquilos, você pode até conseguir uma fileira inteira só para você simplesmente pedindo a um comissário, após o embarque estar completo, se houver lugares disponíveis. A chave é o momento e o tom. Pergunte educadamente durante períodos de serviço mais calmos, não quando a tripulação estiver servindo refeições ou lidando com turbulência. Sorria, use o nome dele se tiver prestado atenção, e seja específico. Você teria, por acaso, algum travesseiro extra? Funciona melhor do que o que mais eu posso conseguir. Mini fato: em uma pesquisa de viagens de 2025, mais de 40% dos passageiros de voos longos que solicitaram pequenos benefícios os receberam, mas menos de 15% dos passageiros chegaram a pedir em primeiro lugar. O mesmo vale para lanches especiais, frutas, iogurte e bolachas, que podem estar disponíveis para necessidades alimentares, mas não aparecem no cardápio. Alguns benefícios são específicos de certas rotas. Determinadas companhias oferecem chinelos gratuitos, kits de escova de dente ou até máscaras para os olhos na classe econômica em voos noturnos. Esses pequenos confortos podem fazer uma diferença notável ao longo de mais de 10 horas. A seguir, vamos mostrar como proteger sua saúde e higiene no ambiente cheio de germes da cabine, começando pela superfície mais suja que você vai tocar durante todo o voo. Número 13. Proteja sua saúde e higiene. A maioria dos passageiros acha que os banheiros são os maiores focos de germes, mas estudos mostram que a mesinha retrátil pode abrigar até 8 vezes mais bactérias do que o assento do vaso sanitário. Em uma auditoria de higiene aérea de 2024, amostras coletadas das mesinhas revelaram vestígios de E. coli, mofo e vírus da gripe. Isso acontece porque elas são tocadas por centenas de mãos todos os dias e raramente são higienizadas entre os voos. Sua defesa é simples e portátil. Leve um pequeno pacote de lenços desinfetantes, a TSA permite sem restrição de líquidos, e limpe a mesinha, o cinto de segurança, os apoios de braço e a tela sensível ao toque antes de se acomodar. Não esqueça as travas dos compartimentos superiores, caso vá alcançá-los com frequência. Use álcool em gel após tocar superfícies muito manuseadas, principalmente antes de comer. Os banheiros também oferecem riscos. São espaços pequenos e úmidos onde as bactérias prosperam. Use uma toalha de papel para trancar e destrancar a porta, e evite tocar nas torneiras com as mãos nuas. Mantenha os sapatos calçados, mesmo em visitas rápidas. Dica prática: monte um mini kit de saúde, álcool em gel, lenços de papel e uma máscara reserva. Se você estiver voando durante a temporada de gripe ou para uma região com surtos, esse pequeno hábito pode salvar sua viagem de ser interrompida por uma doença. Número 14. Truques mentais para o tempo voar. Voos longos podem parecer intermináveis se você ficar olhando para o relógio. Psicólogos chamam isso de efeito de dilatação do tempo. Quanto mais você se concentra na passagem das horas, mais devagar elas parecem ir. A solução é enganar o cérebro, dividindo a jornada em blocos menores e mais fáceis de administrar. Transforme o voo em segmentos. Serviço de refeição, um filme, uma soneca, uma caminhada, um podcast. Assim, cada parte se torna um mini evento, em vez de uma maratona sem fim. A atenção plena também ajuda. Exercícios simples de respiração ou meditações guiadas reduzem o estresse e mantêm a mente ancorada no presente, em vez de antecipar o desconforto. Atividades envolventes, como escrever em um diário ou desenhar, afastam sua atenção da monotonia da cabine. Mini fato: um estudo da Universidade de Surrey, em 2023, mostrou que passageiros que planejaram atividades variadas durante o voo relataram que a viagem pareceu 30% mais curta do que aqueles que não planejaram. Para um estímulo rápido, estabeleça marcos, como a metade do trajeto ou a passagem sobre um determinado país. Alguns passageiros até usam pequenos prêmios, como abrir um lanche favorito, nesses pontos. Ao aterrissar, você terá gasto mais energia aproveitando a viagem do que simplesmente suportando-a. Chegamos agora ao momento perfeito para o lembrete de reassistir, compartilhar antes de encerrar. Você acabou de se armar com 14 maneiras comprovadas de tornar um voo longo em classe econômica não apenas suportável, mas realmente mais tranquilo do embarque ao pouso. Desde escolher o assento certo até reajustar seu relógio biológico durante o voo, cada dica elimina uma camada de desconforto. E juntas, transformam horas no ar em algo que você pode enfrentar com confiança. A maior surpresa? O quanto de controle você realmente tem sobre sua experiência de voo, mesmo sem fazer upgrade. Lembre-se, conforto não é sorte, é preparação.
Guarde essas estratégias para a sua próxima viagem e você desembarcará mais claro, descansado e pronto para aproveitar o destino desde o primeiro momento. Se este guia te livrou de pelo menos uma dor de cabeça em voo, salve para ver depois. Compartilhe com um amigo que viaja em rotas longas e inscreva-se para mais dicas de viagem. E claro, verifique sempre as regras da companhia aérea e da TSA antes de arrumar as malas. As normas podem mudar e o viajante mais esperto é sempre o mais informado. Boa viagem!